Muito boa noite. A dívida pública do Brasil chega a mais de 4 trilhões de reais, recorde histórico. Esse e outros assuntos estarão em debate a partir de agora no programa Atividade, nesta sexta-feira, dia 26 de abril de 2019. A temperatura atual neste momento aqui em Porto Alegre, na zona norte da capital, 24 graus centígrados. Está um começo de noite bastante quente ainda, apesar da chuva hoje que tomou conta do Rio Grande do Sul e parece que vai continuar amanhã. A umidade relativa do ar também é muito elevada, 89%, estamos praticamente respirando água. Hora certa, 19 horas e 2 minutos. Programa Atividade há 26 anos, sempre ao vivo, trazendo comentários, opiniões, debates sobre todos os assuntos da área econômica, social, cultural, tudo aquilo que envolve as nossas vidas, como gaúchos, como brasileiros e também, claro, com o mercado internacional, porque afinal de contas estamos num mundo globalizado. Hoje é dia do goleiro, vamos falar sobre isso, mas antes eu quero, claro, como sempre faço no começo do programa, quando eu estou aqui ancorando, apresentar a bancada que está conosco nesta sexta-feira, dia 26. Estamos recebendo aí o Walter Monteiro, professor, palestrante e educador corporativo. Walter, muito obrigado. Eu sei que tu é um assíduo telespectador do programa. Com certeza. Para mim é uma honra estar aqui. 26 anos e hoje é o dia 26, né? É, isso é 26 anos, é verdade, 26 anos de, ouviu só, 26 anos de atividade. Valdir Borosato, obrigado Valdir Branquesi, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite. E aqui o nosso amigo Oscar Lagaia. Oscar, obrigado pela tua presença aqui. Estava com saudade do amigo, prazer, né? Daí, claro. Estava lá no Chile, no Peru, não? Não. Eu estou mais por aqui mesmo. Mas torcendo igual você. E secando também, né? Tu quer ficar longe do Peru, o Peru não quer saber de nada. O Líbano não quer saber, né? Não. Então tá. Esse é o Oscar Lagaia, nosso grande apoiador aqui do Atividade e um camarada também que tem uma grande vivência. A vivência normal em todas as áreas, mas sobretudo a área esportiva também. Ele que é dono da Algaira Engenharia, que é uma empresa que muito nos orgulha, né? Eu sempre digo assim, nós temos vários ícones empresariais aqui que nos orgulham, porque não estão só aqui no Rio Grande do Sul, nasceram aqui e se expandiram, são motivo de orgulho para nós. Roxane Pons, obrigado pela tua presença aqui. Prazer estar aqui de novo. Representante feminina, e aliás, por causa da Roxane, nós estamos bebendo suco Petri. Eu representante feminina a cota feminina. A cota feminina está representada por ela. E em função dela, nós estamos tomando o suco Petri de laranja. Aqui eu sei que o Walter gosta de suco de uva, o Bianchese também, mas quem vence aqui quando tem representante feminina, está certo, né? Os caras quem vence ou quem manda? Quem manda, né? Então tá quem certo. Vence aqui é a ala feminina. Claro, a ala feminina que vence sempre aqui, né? Bom, eu falei que era dia do goleiro. Eu quero falar sobre isso aqui, até porque nós vamos... Silvio, não vem com piada de Mazembe. Como sempre... Não vem com piada pronta do Mazembe. Aqui passa o programa Atividade pelo esporte em primeiro lugar. Tá certo. Então, como é dia do goleiro, eu quero homenagear dois grandes goleiros que eu vi jogar, pessoalmente e outro pela televisão. Manga, que foi o grande goleiro do Internacional, daquele baita time do Internacional da década de 70. Olha aqui, ó. Manga, Cláudio Figueroa, Hermínio Vacaria. Caçapava, Batista e Falcão. Valdomiro, Cláudio Miro e Lura. Um timaço internacional, uma homenagem aí ao Inter e ao Manga especialmente. E a outro goleiro, claro, ao Kidiaba, que é o goleiro do Mazembe, né, que conseguiu segurar o campeão mundial FIFA. Então, Kidiaba e Manga, meus ídolos como goleiros. E aí, Walter, tem um goleiro especial que tu... Chegasse a jogar futebol, foi goleiro alguma vez ou não? Pois eu estava comentando aqui que eu sigo a tendência do senhor Cláudio Candiota aqui ontem. Ele falou que ele é gremista, mas ele não escala muito o time, não. Eu sou um esportista, mas não... Praticante. Eu sou praticante, mas eu não tenho muita... assim, especialidade com o esporte. Tá certo. Um goleiro especial tem alguma coisa, algum goleiro que tu viste jogar e tal? Olha, me vem Félix. O Félix, goleiro da seleção brasileira da década de 70, na Copa do Mundo de 70. Valdir Bianchesi, Mazembe, Kidiaba... Eu cantei a pedra da piada pronta, né? Sim, bom, o ídolo de vocês, né? Cada um tem o ídolo que merece. De vocês como é que é? O Kidiaba, até o nome do cara é diabólico.
O meu é o Tafarel, Manga, eu tenho ídolos desse quilate. Mas me diz uma coisa, qual é o melhor goleiro do Inter? Porque o Inter teve grandes goleiros, né? O Tafarel foi um deles, mas o Manga foi outro. Da história do Inter. Eu acho que o Manga, né? Eu também acho que o Manga foi um goleiro espetacular. Só que o Tafarel foi um goleiro fantástico, né? Mas o Tafarel não dava sorte em Grenais, o que para um goleiro, convenhamos que é um ponto fundamental na avaliação dele. Macula muito, né? Negativo. Doutor Oscar Algais, qual é o seu goleiro? Meu goleiro preferido, Jurandir Soares. Joguei muitos anos na Várzea, quero mandar um abraço para ele. Ele não te deixava fazer gol. Não, o Jurandir era um grande goleiro, não na altura, mas na técnica. É mesmo, é? Muito bom goleiro. No futsal. Não, o jogo campo. Quem olha para ele não dá nada, mas ele foi um bom goleiro. É que ele pegou aquela época do Sérgio Moacir Torres, certo, goleiros de estatura um pouco mais baixa. Mas o Jurandir eu joguei, eu acho que 15 anos na Várzea com ele. Tu jogava de quê? Centroavante? Rompedor? Eu era meio coringa, né? Onde faltava alguém eu entrava. Jogava em todas, né? Exatamente. Bancário. O Zagallo tinha gostado dele. O Zagallo gostava do cara que era múltiplo. A minha vontade era jogar como centroavante, mas o dono do time era o centroavante, então não tinha vaga para mim. Então, onde faltava alguém, eu entrava. Mas o Jurandir me convidou para jogar com eles, era um time que começou em Taquara, né, com a turma dele de Taquara, e vi o Jurandir fazer defesas espetaculares na época. Uma coisa muito... Sabe uma coisa não é brincadeira, não. Eu nem imaginava isso, não sabia dessa aí. Não, jogava muito bem. Aqui onde há aquele campinho de futebol que tem na beira da freeway ali tinha os campos que a gente jogava antes de construir aquele ginásio esportivo. Passa pela freeway ali, tu vê. Da construtora aquele? Da construtora ali. Então ali tinham vários Colônia campos. de férias da construtora. Exatamente. Ali eram vários campos e a gente jogava ali. É o ponto turístico mais importante do Porto Alegre. Roxane, e aí, Roxane? Qual é o goleiro? Teu pai jogou alguma bola ou não? Não que eu saiba, que eu saiba. Mas, você não jogava nada, Paulo? Pô, não jogava nada. Talvez carta, no caso, né? Carta devia jogar bem. Mas eu teve uma época que eu acompanhei futebol e foi bem nessa época que o Biancheri estava falando que o Tafarel sempre perdia, né, nos Grenais, justamente pro goleiro que eu mais gostava, que era o Mazzaropi. Que na época ele estava ainda em atividade, né? Tu é gremista, Roxane? Para te ver, né? Não praticante. O pai dela, um grande abraço aí, fizesse uma herdeira aí legal, né? Gremista e tal. Mas olha aqui, para encerrar do futebol aqui, nós vamos ter a partir de amanhã o começo do Campeonato Brasileiro, né? O vice-campeão gaúcho joga contra a Chapecoense lá em Santa Catarina e o campeão gaúcho volta a jogar aqui e começa o Campeonato Brasileiro domingo às 11 horas contra o Santos Futebol Clube. Algair, qual é a tua expectativa para o futebol do Inter agora no Campeonato Brasileiro? A minha impressão é de que se o Renato e o Odair pudessem escolher, eles não estariam iniciando esse campeonato agora, né? Parece que nenhum quer jogar esse campeonato nesse momento. Mas tem 4, 5, 6 clubes aí que estão bem estruturados. Entre os quais a dupla Grenal. O Internacional foi terceiro colocado o ano passado. Dupla Grenal, Cruzeiro, o Palmeiras, que tem um elenco, né? O Corinthians eu acho que vai ficar pela metade lá. Flamengo, né? O Flamengo, que no brasileiro ele vai melhor, na Libertadores não é bem o número dele. Mas sempre é emocionante porque todo fim de semana tem um jogo interessante pra gente ver, né? Isso que é o interessante no Campeonato Brasileiro. Biancheri, a expectativa tua com o Internacional? A expectativa é que o Inter seja campeão no ano que ele comemora 40 anos de um título invicto. Existem 3 clubes no mundo que foram campeões invictos nas suas ligas. Internacional, na Itália, acho que é a Juventus, tá? E um time inglês, agora não lembro exatamente qual dos ingleses. Então, o Internacional é um desses 3 clubes mundiais, que foram campeões invictos. Eu espero que, pelo menos, se não invicto, que isso acho que é impossível atualmente, né? Um outro clube ser campeão invicto brasileiro. O formato é diferente, né? É diferente, né? Esse mata-mata e tal, mas eu espero que o Internacional tenha sucesso e, se não ganhar a Libertadores, que é uma tendência, que ganhe, então, o Campeonato Brasileiro. Tu veio bater tendência? Tá certo. E aí, Walter, tem expectativa ou não? Olha, o que eu acompanho é que na Libertadores o Internacional está mais bem colocado na sua chave, mas o Grêmio me parece que tem agora uma sequência boa aí para tentar ser o copeiro, né? O Grêmio, né? Tomara que os dois cheguem na final. Isso eu torço, que os dois avancem as oitavas, as quartas, as semifinais. Imagina um Grenal decidindo a Libertadores da América. Pelo amor de Deus, poxa, alguma previsão?
Não, eu torcendo, começo a ficar mais gremista conforme o passar do campeonato. A carruagem vai avançando, tu vai esquentando a máquina. Eu vou esquentando, eu começo a me inteirar mais. Muito bem, auxiliadora predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. 3216-6100, não deixe o seu negócio ser administrado por amadores. A administradora predial, que é o foco certo para você ir lá confiar o seu negócio, para ter a partir dele prosperidade, abundância, eficiência no seu negócio e ter bons resultados. A sua sede pede o melhor, claro, Sucos Petri, a bebida de todas as estações, suco de laranja, suco de uva, 100% natural, sem adição de água e também sem adição de açúcar. E Vidrobox, vidros temperados e laminados, vidros duplos, termoacústicos, refletivos, desde 1971. A qualidade do vidro está aqui, Vidrobox. Você normalmente tem um problema de sono, perde o sono e depois o dia não é o mesmo. Quer dizer, você tem uma baixa produtividade, você se irrita e tal, porque não teve um bom sono. Mas tem uma instituição que não deixa você perder o sono e, além disso, realiza, sabe o quê? O seu sonho. E essa instituição é o nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Vamos à mensagem do nosso banco. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem, são 19 horas e 12 minutos. O programa Sempre ao Vivo, atividade há 26 anos no ar aqui na RDC TV, para 511 mil pontos de net espalhados pela geografia do Rio Grande do Sul. Desde ontem nós estamos fazendo aqui, a partir de uma iniciativa minha aqui, naturalmente, como estou ancorando o programa essa semana, para saber da bancada, ouvir a opinião da bancada a respeito da proposição anunciada pelo prefeito Nelson Marques Júnior de derrubar o Muro da Mauá. Eu estou olhando aqui para a bancada e quero ver quem desse pessoal aqui é sobrevivente do Muro da Mauá, lá daquele processo que ocasionou a construção do Muro da Mauá, que foi a enchente de 1941. Quem é que estava lá, hein? Daqui da bancada ninguém estava. O Bernardone, eu sei que o Bernardone falou ontem, que o Bernardone nadou naquela enchente. O Bernardone é sobrevivente do Muro da Mauá. Eu assisti o programa ontem, ele disse que nadou. Nadou naquela enchente. O Bernardone está com 84 anos, né? Só? 84. É o que ele diz, né? É o que ele diz, né? Acho que o Bernardone é gato, ele foi registrado depois. É o gato. Bom, então há uma preocupação da cidade, né? Nós fizemos aqui ontem uma enquete, ficou mais ou menos empatado, mas sem ficar em cima do muro, Walter. Tu quer a destruição ou a preservação do Muro da Mauá? Pois é, ontem eu assisti o programa, o pessoal falou assim, pois é, ou tira o muro ou deixa ele na metade. Eu acho que se deixar ele na metade é uma tendência para tirar o muro, né? Eu acredito que sem o muro, Porto Alegre ficaria com uma outra roupagem. Nesse momento de mudança, eu voto por eliminar o Muro da Mauá. Com toda a tecnologia que temos aí, o meu voto é repaginar Porto Alegre, fazer diferente, mudança. As pessoas que gostam de Porto Alegre, as pessoas que querem a mudança do centro de Porto Alegre, todo mundo quer revitalizar Porto Alegre, todo mundo quer uma Porto Alegre diferente. Quem sabe o muro, ele reforça essa tendência, né? Eu voto pela extinção do Muro da Mauá. Claro, dentro de um projeto estruturado, avaliando todas as variáveis, né? Variáveis ecológicas, enfim, todas as possíveis consequências disso. Claro, tem que haver um estudo sobre isso, não sei se existe um estudo sobre isso, mas eu voto pela eliminação do muro para que Porto Alegre tenha uma nova visão, uma nova forma de Porto Alegre mudar, de conviver com essa cidade maravilhosa. Valdir Bianchesi. Eu não vou avaliar as questões técnicas porque desconheço, assim, mas eu não tenho a menor dúvida, assim, do ponto de vista... a cidade ficaria muito mais bonita, aquela região, né, de frente para o rio, ali, a região central. Eu sou, assim como o Walter, como eu disse, né, tem que avaliar tecnicamente para não repetir uma tragédia, né,
uma vez que o clima mundial ele vem sofrendo alterações para pior. Né? Mas do ponto de vista estético, eu não tenho a menor dúvida que tem que tirar o muro. E o engenheiro Oscar Olga, que tem muito mais conhecimento que nós nessa área, né? O engenheiro, enfim, o camarada que sabe dessas coisas, até porque o muro da Mauá, eu me lembro, eu cheguei aqui em Porto Alegre em 67, era bem guri ainda. E eu convivi com a Porto Alegre sem o muro. Ele foi construído em 70, 71. E realmente era maravilhoso. Tu chegava ali, tu saía dali do centro da cidade, ali tinha o Sul-Banco, Sul Brasileiro, e depois ali, nós saímos dali sextas-feiras e pegávamos uma lancha para ir nas ilhas aí fazer festa, lá, que é coisa de gurizada e tal, tinha festas, fandangos, nas ilhas aqui, era uma coisa muito comum. E nós passávamos e não tinha muro. Depois que se colocou muro, se colocou muita restrição, inclusive, de tu adentrar a área do porto. Alcaí. O que eu entendo? Na época da construção do muro, nós não tínhamos ainda as barragens que hoje tem no Jacuí, em outros rios, que hoje que contribuíam para que não tivéssemos controle das enchentes. Então isso foi também do início dos anos 70, foi construída a barragem de Santo Amaro e outras ali no Jacuí, que eu não sei todas que tem ali, são duas, se eu não me engano. Eu tenho dúvidas que se hoje tivéssemos um aumento do nível do Guaíba, todas as comportas funcionassem perfeitamente. Eu acho que muitas já estão há anos emperradas. Né? Outra coisa, quem é que é treinado para fazer essa contenção no momento que o rio começa a subir? É bombeiro, é defesa civil, é alguém que opera as comportas? Aquilo está tirado há muitos anos. Enferrujado, eu acho que nem funciona, né? Eu acho que nem funciona mais. Então eu acho que esse muro já perdeu a função dele. E a gente pede ali que aquele espaço seja um Porto Madeira, é o desejo de todo porto-alegrense, né? Que a gente tenha ali um espaço de lazer, que a gente possa frequentar à noite, que possam ter restaurantes bons, equipamentos, né? Equipamentos de compra, equipamentos de lazer. Eu acho que está mais que na hora de tirar o muro. Agora, a minha dúvida, se a gente não consegue terminar ali a trincheira da Ceará, com que dinheiro nós vamos tirar muro e fazer alguma coisa? Estaria no projeto da empresa que assumiu e também não se sabe se essa empresa até agora não está insegura se o projeto é bom ou não é? Agora, outra coisa, né, Gaia? O governo, isso é uma questão da prefeitura de Porto Alegre. O governo do estado está sofrendo um problema sério, porque ele quer privatizar empresas estatais e a Constituição não permite, aquela movimentação toda da justiça e tal. Eu duvido, se de repente houver um projeto para derrubar o muro, se possa fazer sem que haja exatamente isso, as suas restrições jurídicas. E não vai faltar ainda a questão ambiental, que o muro já faz parte do ambiente. E é um movimento muito forte aqui. O impacto ambiental da retirada do muro. Com certeza. Então, a questão emocional da retirada do muro. Quer dizer, vai ter gente... uma questão de vai ter o sindicato dos grafiteiros, né? Porto Alegre sempre tem os do contra, né? Claro. E então, eu vejo como uma coisa muito complicada, mas eu sou a favor que o muro seja retirado. E que o projeto de revitalização aconteça, né? E aí, Roxane? Eu acho que, como usuária, né, da nossa orla, sem dúvida alguma eu gostaria que o muro ele fosse derrubado. Mas eu acho que essa discussão, se vai ou se não vai ser inócua, por uma simples razão, assim, quase mãe de Ná aqui prevendo. Se nós levamos todo esse tempo para fazer qualquer alteração em relação ao cais, as mudanças climáticas que o Bianchese falou, elas estão aí, e se nós lembrarmos, faz muito pouco tempo que teve uma cheia no Guaíba e que o muro se fez presente, ou seja, faz muito pouco. Se vocês lembram, a água começou a vir para a Avenida Mauá. Mas ela não chegou a ser contida pelo muro. Mas ela já esteve quase ali, ou seja, já bateu ali. E há uma tendência de que todas essas mudanças climáticas, elas realmente façam valer essa presença do muro ali. Mas o muro, na verdade, o ideal seria que ele fosse retirado, mas não só pegar meia dúzia de gente abarretada e tirar o muro. Não, o muro precisa de uma ação conjunta de outros elementos todo, de engenharia. O medo é que para essa cidade que não tem capital para fechar buraco na via, vá fazer só amarretado no muro, entendeu? E não vai fazer o restante. Então, antes de qualquer coisa, antes de nós termos a certeza de que todas essas outras medidas vão ser adotadas, eu voto que o muro fique, pelo menos por enquanto. Por mais que ontem até citei esse dado aqui, o IPH, que é o Instituto de Pesquisas Hidráulicas, informa que uma enchente tal qual aconteceu em 41, ela só pode ocorrer, ou ela só deve ocorrer, segundo estimativas deles, né,
de 1.500 a 1.500 anos, quer dizer. Mas, como a Roxane falou também, né, Algair, nós estamos vendo aí mudanças climáticas, a natureza aprontando coisas que normalmente não aconteciam. Então, isso é um imponderável, né, Algair? A água, ela mantém um nível, né? E o muro não cerca todo Porto Alegre. Então, é bem possível que a água do Guaíba subindo, o centro ser atingido pela parte da rodoviária, que não tem muro, ou vai ser atingido pela parte do gasômetro, que também não tem muro. O muro tem uma extensão limitada ali, né? Então, isso aí não vejo como... Hoje ele é um projeto totalmente obsoleto. Se dissessem hoje, olha, para resolver o problema de não termos um problema de enchente em Porto Alegre, vamos construir esse tamanho de muro, ele seria vetado, não sairia do papel. Com certeza. Não atingiria os objetivos técnicos, né? Agora, é interessante, o mês passado, eu atuei muito em Curitiba, né? Eu desenvolvi muito trabalho em Curitiba. Então, não precisa dizer que Curitiba é uma cidade extremamente estruturada. E o mês passado, um casal amigo meu veio para Porto Alegre. E eu disse, puxa, eu vou mostrar Porto Alegre. Claro, comparar Porto Alegre com Curitiba, né? E eu mostrei para eles aquela nova área do gasômetro, eles acharam muito bonita, né? Andamos no catamarã e tal, e claro, nós passamos pelo muro. Foi automático. O que esse muro está fazendo aqui, Walter? Por que não tiram esse muro daqui? E eles acharam muito bonita a cidade. Né? E eles, conversando sobre esse assunto, eles disseram o seguinte, Walter, implicitamente, digamos, emocionalmente, digamos assim, parece que está havendo uma tendência de que esse muro não vai ficar pelo gasômetro, pelo catamarã. Quando você anda com o catamarã e você olha para Porto Alegre, você, de uma forma subliminar, parece que você já não vê mais um muro. Né? Eu, pelo menos, tenho esta sensação. Então, eles saíram daqui com uma imagem muito boa. E para eles, parece que tem uma tendência nisso. Então, eu gostei da imagem que eles levaram de Porto Alegre. Essa imagem ali do gasômetro, daquela orla ali, eles acharam assim muito bonito. Porque Curitiba não tem isso, né? Então é um ponto positivo isso aí. Realmente, quem vem aqui gosta muito de Porto Alegre, é muito bonita realmente, né? Muito bonita. Agora, claro que isso, como devagar a impressão, essas, né? Essas questões todas vão ter que envolver toda a comunidade, né? E é um tipo de discussão que vai se prolongar por muitos anos. É difícil resolver agora, né? Mas são questões pontuais que eu acho que tem que ser levantadas. Eu acho que o prefeito tem razão, né? Tem que começar por um ponto, né? E é bom que pensem nisso aí, porque há muitos anos a comunidade fica pedindo que isso aconteça, né? Seria maravilhoso, imagina passar ali pela Mauá e conseguir olhar o pôr do sol, a água, aquele espelhamento lindo que fica. Poxa, não são todas as cidades que têm essa possibilidade de ter um rio que banhe, né? E a gente acaba, de uma certa forma, não aproveitando. Embora a maioria das capitais brasileiras sejam litorâneas, são poucas, como Recife, Florianópolis, que tem o Rio de Janeiro, Salvador, poucas que têm um manancial de água. Água doce, eu acho que Porto Alegre é a única que tem desse tamanho, né? Eu acho que é. E o resto o resto todo transforma em ponto turístico. Por que não podemos fazer isso aqui, né? Com certeza. Olha aqui, ó. Agora, só para fechar, desculpa, eu não quero me antecipar, como eu disse a Roxane, ser mãe de Iná, mas pela característica, pelo perfil do povo gaúcho, povo de Porto Alegre, tudo vira granalização. Acho que vai ser mais difícil derrubar o muro da Mauá do que foi derrubar lá o muro da Alemanha. O muro de Berlim. Agora, tu falaste que não quer ser mãe de Iná. Aqui, mãe de Iná só tem uma. É a mãe de Nardoni. Então, outra não pode se habilitar aqui. É só mãe de Nardoni. Olha aqui, ó. Viva o varejo em tempo real. Na 7ª edição da Feira Brasileira do Varejo. Participe do Varejo Now, uma maratona de desenvolvimento de soluções tecnológicas para o setor, de 28 a 30 de maio, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. A realização, claro, do Cindy Lojas Porto Alegre. Cindy Lojas Porto Alegre faz um varejo ainda muito mais forte. Cindy Lojas Porto Alegre, quem tem loja tem a gente. E com 32 anos de liderança no varejo pet, a Cobasi é pioneira no conceito de shoppings para animais. E tem 70 lojas no Brasil, 4 aqui em Porto Alegre. Seu formato inovador oferece uma experiência única de compra e aproximação ainda maior entre as pessoas e os animais de estimação. É uma excelente opção de lazer para toda a família. Venha para a Cobasi e viva essa experiência maravilhosa. Cobasi, o shopping do seu animal. Realmente a Cobasi está fazendo
sendo um ponto de atração no shopping lá, aqui em Porto Alegre, onde ela está estabelecida, e fazendo a festa dos animais de seus proprietários, das famílias que vão lá curtir, né? E culpa do Algaia, né? O Algaia ele fez esse parquinho de diversão, né, para os donos dos pets. Não, em breve, muito breve mesmo, uma obra relâmpago na Ipiranga, em frente ao Zafari Ipiranga, não, o Bourbon, uma loja com 4 mil metros quadrados da Covase. Que legal, né? Isso vai ser um playground. Aliás, o mercado pet está explodindo, né? Tá. Hoje no Brasil inteiro. Mas, Roxane, a novidade na área do trânsito? Dia 17 agora de abril, o Detran anunciou que vai começar a implementar o curso preventivo de reciclagem. Nas últimas vezes que eu vim aqui, que a gente debateu bastante sobre a questão do aumento do limite dos 40 pontos, eu comentei inclusive sobre este curso, que não existia, que não estava sendo implantado aqui pelo Detran do Rio Grande do Sul, apesar de já existir legislação determinando, né, que ele fosse implementado, e que também já havia resolução do CONTRAN dizendo qual seria o conduto programático que poderia ser utilizado para fazer essa reciclagem nesses motoristas profissionais. Qual a importância deste curso? Isso para quem dirige de forma profissional, carteira C, D e E, esse cidadão vai poder, quando atingir 14 pontos, né, somou lá infrações, quando atingir esses 14 pontos, ele pode se submeter a um curso de reciclagem preventivo. Aí ele vai para o CFC, vai para a sala de aula, ou pode até ser por EAD, e faz esta reciclagem sem ficar o tempo da suspensão sem dirigir, ou seja, ele não vai ter nenhum prejuízo da sua atividade profissional enquanto ele está lá se reciclando e repensando o seu comportamento no trânsito. Esta medida, ela é muito saudada, especialmente para quem depende do seu veículo, né? E esse curso, lembrando que ele pode ser feito uma vez, né, no ano, ou seja, tu não pode cada vez que somar os 14 pontos ir lá e fazer o preventivo. Tem que somar esses 14 pontos em até 12 meses, para depois, só no próximo ano, poder utilizar desse benefício novamente. Então, que bom que o Detran está mudando a sua política de atuação e oferecendo para o cidadão que depende da carteira de habilitação justamente o quê? Essa possibilidade. E de uma certa forma, sem precisarmos agora aumentar esse limite de 40 pontos e de uma certa forma estimular aí uma eventual impunidade. Tá de 0 aos pontos, é isso? Aí 0 aos pontos. Ficou interessante, né? Sim. Não foi... Isso é uma medida do Detran daqui ou é nacional? Não, isso é uma lei federal, que aí dependeu de regulamentação do CONTRAN durante um tempo. Veio essa regulamentação dizendo qual seria, né, o conteúdo programático que esses infratores iriam receber lá a título de reciclagem. Só que essa lei, Silvia, era de 2017. Né? Até agora não estava sendo aplicado. Então, acho extremamente bem-vindo, ainda que tardio, mas é bem-vindo. E pena que ainda não houve não se deu uma data certa para que isso vá acontecer, mas os preparativos para essa implantação já foram anunciados. Então, isso é muito bem-vindo. Eu sempre pego o meu neto na escola, está na 8ª série, uma escola privada ali no Cristal, viu, Algaia? E a gente conversa com os pais, fica ali esperando, tá ali os pais. A gente começa a conversar, ele me conhece aqui da TV e tal, e falo no teu trabalho aqui, Rogério, na questão do trânsito. Interessante, ontem nós estávamos conversando e vários deles chegaram e disseram assim, puxa vida, esse troço de educação no trânsito aqui, tem vindo alguns fiscais lá da IPTC, no caso em Porto Alegre, está nos trazendo problema, porque os filhos agora começam a cobrar de nós o comportamento no trânsito. E isso é fantástico, né? Muito bom. Os filhos começam o quê? Pai, não é assim, mãe, não é assim, lá estão ensinando diferente. Mas foi muito bom tu falar isso, porque agora em maio inicia o Maio Amarelo, que é um movimento nacional, né? Até internacional, se não me engano, que traz a conscientização em relação à segurança no trânsito, enfim. Nesse ano, o tema é no trânsito, o sentido é a vida. E a peça publicitária deles, a principal, são várias crianças, uma outra oportunidade eu trago aqui para a nossa produção passar o vídeo, são várias crianças dizendo assim, pai, mãe, me ouça, né? É justamente essas crianças assim,
pai, não pega no celular, pai, não bebe e dirige, pai, não corre, pai, respeita a faixa de segurança. Ou seja, é um apelo muito interessante, uma peça publicitária extremamente bem intencionada e que eu acho que vai atingir a sua finalidade. O meu neto, por exemplo, certamente dá exemplo de outros pais também, né, que às vezes eu vou com ele no trânsito e eu sou um cara muito tranquilo no trânsito, não adianta brigar, tu tem que fazer a tua parte, ser gentil e tal, porque gentileza gera gentileza. Então essa é uma coisa interessante. E às vezes um camarada me corta alguma coisa assim, pô, vô, manda pra... Eu digo assim, não, mandar pra... Não adianta fazer isso. Não... Ah, mas o meu pai faz isso. Então tu fala pro teu pai, que é o meu genro, meu genro, fala pra ele não fazer isso. Quer dizer, então essas coisas começam a... eu acho uma coisa interessante. A criançada pequena, eu sei meus netos têm 6 anos e eles sentam e não deixa, assim, ninguém vai, mas assim, tu vê que ele já coloca o cinto, ou pede para colocar no irmãozinho, sim, já estão educados, né, para isso, né? É essa questão que eu sempre bato aqui na bancada. A esperança do Brasil é as gerações que estão chegando. Né? Hoje os jovens não convivem, não suportam aquilo que a gente vê em Brasília, o que a gente viu na política, né? Meus filhos... Eles contestam, né? Não, e questões éticas, e colegas meus filhos e outros jovens que eu tenho conversado, não é o que eles querem, porque eles moraram na Austrália, eles moraram nos Estados Unidos, eles moraram na Europa, né? na Inglaterra, na França, e lá eles viram que pode ser diferente do que normalmente para nós é comum aqui. Né? É essa geração que vai dar um novo caminho para o Brasil, né? Com certeza. Sabe que assim, em relação a essa questão do trânsito, os jovens, um movimento que vai se verificar muito em breve é que esses aí que estão, o teu neto que está dizendo, põe o cinto ou não corre ou isso, são futuros não utilizadores de veículos. Sim. Por quê? Porque a tendência é que aquilo que toda a nossa geração tinha no veículo como um símbolo de liberdade e tal, não é mais algo que é desejado por essa nova geração. Especialmente porque logo ali na frente nós vamos ter os veículos autônomos e não é daqui a muito tempo, não. É logo, é muito próximo. Grandes coisas iam acontecer por aí. O que é o melhor chopp, o melhor churrasco, sabe onde? Ponto de encontro da capital gaúcha, subindo descendo ao Protásio, complexo Barranquinho, ambientes climatizados ali no bosque. E aquele pássaro que cantava o hino do Grêmio, a calopsita, aquela foi morto pelos colorados. Já não temos mais a calopsita lá cantando o hino do Grêmio. Não morreu de morte estacionamento natural. Morreu de morte natural? Mas que o Bernardone e a turma dele foi com umas fundas lá para matar o bicho. Não existe aí. Eu ouvi falar foi. Que a causa mortes é o Bressan. Mas foi antes do Bressan isso. Eu acho que foi de tanto título, ela se entupiu de tanto título e acabou. Matou várias cardiopatia grave, né? Mas realmente, as pessoas, mas eu vi, realmente tinha uma calopsita. A calopsita é um bichinho maravilhoso, ela canta coisas boas. Não existe registro disso, filme, alguma coisa? Porque eu assisto o programa aqui e vejo sempre falar nisso. É verdade. Nós temos que recuperar essas imagens. Existe alguma imagem disso aí? Isso aí fica na memória. Falando com o público. Você vai ter a dúvida se ele está espalhando fake news. Isso faz parte, eu acho, do folclore, né? Isso aí. Vou falar uma coisa séria aqui, então, pessoal. A Algair Engenharia executa obras comerciais em todo o Brasil há mais de 30 anos. Aliás, mais de 35 anos a Algair Engenharia. Está no 36º ano. Lançou o Fly Design Studio, o empreendimento que moderniza o jeito de morar em Porto Alegre. A Algair fica ali na rua Vila Greca Brita, 393 aqui em Porto Alegre. Anote o telefone, qualquer coisa lá com o Dr. Algair. Esses empreendimentos maravilhosos que a Algair realiza, não só aqui, né? Mas fora daqui. O telefone é 33 39 12 50. Tem umas imagens lá do Fly que você pode ir lá ver e tal. Realmente uma obra maravilhosa, num ponto que está se desenvolvendo muito, que é aquela região lá da PUC, né? De extensão o dia que a Ipiranga for estendida até Viamão, que é um projeto que faz horas que está para acontecer e não acontece, né? Aquilo ali, essa região ali vai estourar de vez, porque Porto Alegre está numa situação que na zona sul aqui não tem mais para onde ir, né? A zona norte também, então aquela região ali que fica mais ou menos na zona leste, em direção a Viamão, ainda existe uma grande oportunidade, grandes campos, né, abertos ali, para que se possa desenvolver a questão urbana da cidade, se desenvolver por lá. E a Algair Engenharia está lá. Formação e informação de qualidade sobre temas sociais, políticos e econômicos você encontra em Conservadores e Liberais, o blog do Percival Pugina. Basta digitar www.percival.com
aliás, Pugina.org. Pugina e seus colaboradores proporcionam conteúdos com texto, imagem e vídeos para seus esclarecimentos sobre questões da atualidade, política, econômica e tal, não só aqui do Brasil, mas em termos internacionais. Milhares de brasileiros diariamente acessam o blog Pugina.org. Bom, está aqui conosco o professor Walter Monteiro, que é palestrante, educador corporativo, e o Walter é um camarada que faz palestra para grandes corporações nacionais, bancos e tal. É uma especialidade, digamos assim, uma abordagem muito profunda dessas questões que envolvem o recurso humano, né, Walter? Exatamente. E quando eu me apresento pela primeira vez num veículo de comunicação, eu trago alguns dados com relação a isso. Mas antes disso, o que ficou ecoando com relação sobre a educação no trânsito, eu acho importante isso. Porque as crianças, né, eu estava notando aqui que a educação é pelo exemplo. E essas crianças, com relação à educação no trânsito, eles não vão se frustrar só com o trânsito que está caótico. O principal dolo disso aí é se frustrar com o exemplo que são os pais. Essa frustração, ela é bem pior do que o trânsito, né, doutora Roxane, né? Isso aí que os pais, você que é pai, você que é mãe no trânsito, esse trânsito aqui está horrível, até tudo bem dar essa opinião, mas a frustração com relação a você que faz o exemplo, isso aí é difícil depois trabalhar isso, para tentar reverter. E no aspecto profissional existe isso também. Então o que eu trago aqui, a educação corporativa, eu sou um profissional da área de treinamento e desenvolvimento, e eu vou apresentar aqui rapidamente alguns números com relação a isso. A área de treinamento, que é o panorama do treinamento no Brasil. É feito pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, no qual eu faço parte, né? E essa pesquisa foi uma amostragem com algumas empresas no Brasil. E ela é certificada pela ATD, é uma associação de treinamento americana. Vejam só que interessante quando se fala em qualificação profissional nas empresas. O investimento no ano passado com treinamento e desenvolvimento, com relação a folhas de pagamento. No Brasil, 1,62% das folhas de pagamento em média são investidos com treinamento, com capacitação profissional aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, é 3,62% das folhas de pagamento. Então aí nós já temos uma diferença com relação a isso. Outro ponto é com relação à média que é investido com relação a treinamento por colaborador no Brasil, né? Dentro dessa amostragem de 406 empresas que essa pesquisa fez. A média Brasil é de R$ 746 por colaborador. Nos Estados Unidos é $1.273 por colaborador, né? E aqui nós temos algumas variáveis. Na indústria é 749, o comércio é que menos investe na área de treinamento. Dá uma média de R$ 396 por colaborador na área da capacitação. Por ano? Por ano, média. E serviços, aqui entra bancos e tal, R$ 814. E a administração pública, R$ 957 por servidor. Horas de treinamento, 18 horas é a média no Brasil e nos Estados Unidos 34 horas. Por ano? Por ano, a média, né? Outro detalhe é o seguinte, o avanço tecnológico em relação às capacitações, né? Existem os treinamentos presenciais, existem os treinamentos em sala de aula, não é? E o treinamento presencial ainda está absorvendo o maior investimento. 62% da capacitação ainda é feito em sala de aula. O e-learning entra com 15%. Mas essa velocidade, isso tem uma tendência a aumentar. Porque hoje as pessoas querem fazer os cursos aqui, ó, né? No mobile, né? Nos apps. Então, a área de treinamento e desenvolvimento, existe também as universidades corporativas, que muitas empresas criaram. E as faculdades estão utilizando os instrutores, as pessoas que formam essas equipes, para serem professores convidados
em alguns cursos das universidades. Não que com isso invalide, por exemplo, a teoria do curso, não é isso, né? O PhD, aquele professor que tem um doutorado, que tem um mestrado, mas unir a teoria com a prática, a praxis. Então tem muitas empresas que criaram a sua universidade corporativa. Então esses são alguns dados aí do trabalho que eu represento com relação a treinamento, desenvolvimento e a capacitação profissional. E a tendência é nós termos, assim, digamos assim, uma evolução maior na questão não só do investimento maior nessa atividade de preparação, né, de qualificação do recurso humano? Sim. Por exemplo, os investimentos nessa área com relação a 2018, eles foram menores, em função da situação econômica que se avizinha. Existe uma expectativa que isso possa mudar, exatamente como eu falei, com o uso das tecnologias, com o EAD, com o treinamento à distância, que muitas empresas estão utilizando aí. Né? Essa é a tendência, né? O treinamento à distância. Não para todos os cursos, né? Não para todas as funções. E uma coisa interessante, em primeiro lugar, são os treinamentos técnicos. E em segundo lugar, são os treinamentos comportamentais. Relacionamento interpessoal hoje é a grande moeda. A forma como tratar as equipes, a forma como você ser gestor, sabe? Não ser aquele gestor, entre aspas, carrasco, aquele que pressiona, e sim aquele que é gregário, que sabe desenvolver as equipes. Temos uma dificuldade hoje nas empresas, sabe? Colocar líderes e gestores, não aquele que só cobra a meta e sabe punir, mas aquele que desenvolve as pessoas. Por isso que, em segundo lugar, é o treinamento comportamental, que envolve o relacionamento interpessoal, a forma de tratar as pessoas. Professor, eu vou fazer uma pergunta que, evidentemente, nada foi combinado com ele aqui, mas que eu tenho visto o seguinte, aquele negócio de contratação às cegas. Qual é a tua opinião sobre isso? Pois é, a contratação às cegas, existe assim, ó, as áreas de RH estão aí para cumprir esse papel, né? E foi bom você falar isso, não estava combinado. Tem um conhecido meu que montou uma estrutura de call center. Ele me convidou para dar o treinamento de vendas porque a equipe não estava vendendo. E antes eu quero ficar uns 2 dias na tua empresa. Fiquei 2 dias lá e verifiquei que o problema não era esse. O problema era a contratação. Era pessoas com perfil inadequado para fazer aquela função. Aí eu dei o preço do treinamento para ele, ele aceitou. Eu digo, mas como é fácil, né? Como é fácil cobrar um treinamento? Como é que você faz para contratar? Você tem a descrição do cargo? Você sabe as habilidades e as competências para essa função? Não, eu olho, faço uma entrevista assim. Gente, você tem que criar um job description, uma descrição do cargo. Trazer as pessoas certas para a função certa, com o mesmo perfil. Depois disso eu entro com o treinamento. Então veja que interessante isso, né? Então, antes de você montar uma equipe, você tem que criar o cargo. E as áreas de RH estão aí para isso. Ver quais as habilidades, quais as competências, que tipo de perfil, para que você possa fazer um recrutamento colocando pessoas com o mesmo perfil. Mas, Walter, qual a importância de colocar uma pessoa com o mesmo perfil? Olha, se você colocar pessoas com o mesmo perfil, a tua tendência é ter o mesmo padrão de resultados, não com tanta distorção, né? Porque você coloca as pessoas com o mesmo perfil. Silvio, eu estava escutando... Uma aula, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, ó, exemplos do dia a dia, a gente que trabalha aí direto com o comércio, eu sou muito crítico e fico olhando e vejo, porque eu quero o bem do lojista, né? Sim. Eu lembro que próximo ao Natal eu fui com a Ana, a gente queria dar um daqueles Papai Noel que fazem algum barulhinho, se mexe, para as crianças, e eu fui numa loja e que a menina veio para atender, já veio assim porque estava loja cheia, já veio porque tinha que vir mesmo. E aí a gente olhou, o que estava mais perto era pequena, a Ana disse, olha, eu quero aquele maiorzinho. Mas aquele é muito caro. Ela não tem um preço. Quer dizer, ela tinha que subir numa escada, pegar lá em cima, então falta de treinamento, né? E sempre a gente, como empresário, tem que ter uma coisa em mente, que está bem dentro do que o Walter falou, que tenha muito critério para contratar, né? Porque
o custo de contratar e depois dispensar por não ser a pessoa adequada é muito alto. E se perde muito tempo nisso, né? Fora o custo, né? Que tem isso, né? E isso é um custo alto. E também uma coisa que é meio ingrata de falar, mas assim, se tiver que despedir porque está com uma dúvida, despeça muito rápido. Não espera muito tempo para isso. Porque senão vai aumentar o teu prejuízo na dúvida de se tem, né? E nenhum empresário gosta de despedir. O ideal é contratar a pessoa, se adaptar ao que foi contratado e formar a equipe, né? É verdade. Eu acho bem interessante isso que o Walter trouxe. O Gayer aqui está... eu diria o seguinte, né? No momento atual, nós estamos, na verdade, substituindo a mão de obra, né? Pela utilização, digamos assim, do cérebro das pessoas, né? Quando era mão de obra, braçal, força física, né? Podia ser qualquer um, né? Desde que fosse forte, né? Musculoso. Né? A gente está vivendo um outro momento, né? Onde as pessoas têm um nível de contribuição estratégico, né? Na maioria dos casos, para as organizações. E outra coisa é o seguinte, né? A gente pega nessa área de serviços, né? Também no comércio, né? A diferença, Walter, entre um colaborador, um profissional, né? Bem contratado e bem treinado, ela é brutal no resultado do negócio. Né? Então, economizar é como se fosse um produto, quer dizer, o recurso humano é um insumo o mais importante dentro das organizações. Tá? Então, contratar errado foi o que tu disseste, quer dizer, depois dali para frente, pau que nasce torto, né? Quer dizer, tu não consegue mais consertar com treinamento, muitas vezes a questão comportamental das pessoas, porque as pessoas são contratadas pelo conhecimento, mas são demitidas pelo comportamento. Muito bem, exatamente. E aí, Rogério? Eu fiquei com uma dúvida, Walter. Tu falaste em relação a percentuais de treinamento em EAD e presencial. Sim. E queria saber qual é a opinião em relação à eficácia desses métodos, o que funciona mais, especialmente porque estamos hoje indo para uma era tecnológica, né, em que justamente a empatia é o que vai fazer a grande diferença. E eu também entendo que nos cursos presenciais a gente consegue ter essa troca, né, que muitas vezes no EAD não tem. Então eu queria ouvir um pouquinho a opinião de quem está mais aí no dia a dia e se fosse indicar para um empresário, qual das duas opções ele ofereceria? Muito bem. Então, assim, ó, claro que eu sou da geração do treinamento de sala de aula, né? Mas o que acontece hoje? Eu trabalhei numa empresa multinacional que o Brasil é um país continental. Se uma empresa está espalhada pelo Brasil todo, você reunir os profissionais em algum lugar, em primeiro lugar, o gestor não gosta muito de perder o funcionário da sua linha de frente. Vai ficar quantos dias lá em São Paulo? Uma semana lá no Bem Bom, no hotel. Não é assim. Então, tem isso também. E tem também o e-learning, que existe meta para os funcionários fazerem e-learning, que é pular tela. Você acaba pulando as telas do treinamento e acaba não aprendendo. O importante é você fazer uma mesclagem disso. Né? Ter uma parte presencial e uma parte em EAD. Só que esse EAD tem que ter o envolvimento do gestor. Porque a pesquisa diz que a aprendizagem se dá mais de 70% praticando no dia a dia. Tá? O treinamento entra na pesquisa com 10% só. 10%. O interessante é o gestor estar no dia a dia ali. Isso é importante. Por isso que é importante mesclar isso, né? Walter, a questão, por exemplo, se fala muito em treinamento, quando se fala muito em treinamento, se vê muito isso acontecer de maneira muito mais plausível, maciça, na iniciativa privada. Agora, o setor público, a gente sabe pelo resultado que nós temos do retorno do setor público, ele está necessitando muito mais, né? Ou também ter um programa de capacitação, de estimulação dos funcionários. Mas assim, deixa eu só fazer, desculpa, uma coisa que me chamou a atenção, eu quero só embarcar a tua pergunta. O Walter trouxe a informação que o número de horas dedicadas ao treinamento é maior no setor público. É bem maior. Né? Só que não está dando retorno. Né? Talvez seja isso. O número de horas... 900 reais por ano. De valores. Os valores investidos na administração pública por pessoa
Deu ano passado 957 Mais do que 700, que é a média Isso privada. não significa que seja mais Eficiente. investimento, significa que pode ter sido superfaturado, né? Também, muito setor, acontece. setor público, esse é o Por problema. exemplo, Ou investido de maneira Inadequado. Por exemplo, se contratou um Instituto Lula, cujas palestras eram de R$1 milhão, Já deu já é um custo alto, né? Estourou já a verba. Mas Agora, assim, dentro desse gancho aí, que foi tudo muito útil, assim, realmente, parabéns por ter trazido o Mestre Walter. Mas assim, a questão de gestão de equipe, ela é muito difícil e tem gente que não gosta, como empresário, ele vai deixando, ele não encara isso aí. Eu lembro de ter visitado um colega aí, que tem uma consultora mais ou menos da mesma idade minha, meu colega de faculdade, e no momento que estava tomando um cafezinho, entrou um problema, que eu não sei bem que problema era, mas aí conversaram ele e o funcionário, e quando o funcionário saiu, ele disse assim, esse cara errou, agora, depois de sair, eu vou chamar ele aqui, vou detonar ele, vamos dizer assim, né? E eu disse, mas qual é o setor dele? É orçamento. Eu disse, beleza. Ele errou, não sei do que lá, ele falou assim, não entrou em detalhes. Eu disse, e quando ele acertou, o que tu fez? Chamou ele aqui, bateu nas costas, deu parabéns, deu um aumento para ele? Ficou pensativo. Então, assim, tem que ver o lado de motivar sempre a equipe. E tem empresas que são aqui no Rio Grande do Sul, como o Gerdau, o RBS, que são muito boas em manter sempre motivados seus colaboradores. E isso a gente tem que espelhar nesses exemplos. Pois é, muitos empresários que me convidam para fazer treinamento dizem, Walter, vem aqui motivar a minha equipe. Para os amigos eu digo, olha, tu liga para o Orlando Orfei, do Circo Orlando Orfei. Claro, brincadeiras à parte. Sim. Tá? Porque eles acham que é motivo. Eu digo, amigo, tu tem claro visão, missão e valores da tua empresa? Não tem. Pois é lá que começa. Se tu coloca missão, visão e valores, e você, da missão, visão e valores, cria bem os teus cargos, não é verdade? Você cria o quê? O clima organizacional. No momento que você trabalha o clima, você não trabalha quadrados, você trabalha redondos, ou seja, você trabalha a intersecção. Por isso que essa voz assim, o cara lá do orçamento, não, nós do orçamento. Então você quebra cada um no seu quadrado, para cada um no seu redondo, e você forma intersecções. Mas para isso tem que trabalhar clima, tem que trabalhar missão, visão e valores, tem que trabalhar uma série de coisas, que não é difícil. E tu sabe, se eu não quero também monopolizar. Claro, não, mas eu acho que o assunto é importante. Tu sabe que isso aí se reflete em outros tantos custos. Por exemplo, eu já falei aqui, a minha empresa com 35 anos, de funcionários próprios administrativos, nenhuma reclamatória trabalhista até hoje. Tá? De funcionários de obra, não chegou aos 35, vamos dizer que fosse um por ano. Claro que nós já tivemos de terceirizados que são um pouco menos organizados e que colocam junto a minha empresa, o meu cliente. É que a culpa aí não é só tua, e aí é da tua empresa, aquela né? responsabilidade solidária. Isso aí não tem como escapar. Solidária, exatamente. Mas como o funcionário entra, como ele é tratado na sua trajetória na empresa e como ele é dispensado. São três coisas que não podem ser separadas. O respeito que ele tem que ter durante toda a trajetória dele na empresa, a valorização, a motivação que ele tem que ter. E temos hoje funcionários que já foram e voltaram, tem funcionários que ficam amigos, ficam 5, 6 anos convidando depois para formatura, para batizado de filho, que a gente nem lembra mais. Mas essa sabe que palavra é essa? Parabéns. Sabe que palavra é essa? Engajamento. Não sei se, mas é como se trata, né? Eu não sei começar o meu dia de trabalho sem passar por todos os setores e cumprimentar cada um dos meus funcionários. Parece que o meu dia não começa bem se eu não fizer isso. Ô Silvio, eu vou jogar contra mim agora, tá? Eu vou fazer uma pergunta contra mim agora. Walter, está falando em treinamento, está falando em capacitação, como se o emprego tivesse a 1000. Nós estamos com desemprego aí, está faltando emprego, eu estou desempregado. Pois é por isso, meu amigo, que eu estou aqui para te dizer que a certificação, você está desempregado, eu sei, aquele dinheirinho que você está guardando, ele é muito importante, mas quem sabe você perdeu o emprego, porque na hora da avaliação, o desempate foi aquela certificação que você não tinha. Aproveita para fazer aquele curso importante. É como milhas numa viagem, só que essa viagem é a viagem da tua carreira. Eu sei que você está desempregado, mas você não tinha tempo de fazer aquele curso porque o teu chefe não te liberava. Lembra? Você reclamava, interessante, é só o fulano que vai no curso de inglês. Eu não sei falar inglês, o meu chefe nunca me pediu. Você é protagonista da sua carreira.
cria tuas milhagens, cria os teus pontos, faça aquele cursinho, prepara bem o teu currículo para você ter o quê? O desempate na hora de procurar uma grande oportunidade. Ok? E tenha o engajamento, como tu mesmo falaste, né? Perfeito. Muito bem, a Aspecir é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade, com mais de 75 anos de trabalho e dedicação e reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Hoje é sexta-feira, daqui a pouco ainda temos tempo, o supermercado Zafari só fecha às 22 horas, faça o seu rancho, aproveite, né? E vá lá no supermercado Zafari, faça o seu rancho, produtos de qualidade, atendimento. Aliás, o atendimento do Zafari é um atendimento diferenciado, a gente sabe disso, né? É só frequentar outros supermercados e ver que no Zafari há uma qualificação, um preparo, né, o Walter, do funcionário do caixa, sobretudo, para se receber e tal, e atender bem e com rapidez, que é o que nós queremos. Então vamos à mensagem do nosso supermercado Zafari. Muito bem, são 19 horas e 57 minutos, faltam 3 minutos para as 20 horas, né? Programa Atividade Sempre ao Vivo, há 26 anos ao vivo. Eu quero, como toda sexta-feira em que eu estou ancorando o programa, eu quero sugerir um livro, porque as pessoas, eu falo muito em livro quando faço algumas citações aqui, e sobretudo na questão desse chamado liberalismo, da forma de fazer com que o Brasil se liberte um pouco dessa escravatura, né, do socialismo, desse intervencionismo estatal. Esse livro aqui, ó, você encontra em qualquer livraria, ou então esses sebos que tem por aí, Friedrich Hayek, O Caminho da Servidão. O Hayek é um austríaco, ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1974, e ele é um camarada assim que ele não esposa aquelas teorias do liberalismo clássico, de laissez-faire, laissez-passer, deixa fazer, deixa passar, mas também não é do intervencionismo ou do socialismo ou do comunismo. Ele mescla as duas coisas, porque na verdade o liberalismo econômico, ele não é só questão do liberalismo, deixar tudo fazer, não. Ele pressupõe também a participação do Estado na economia. Nós tivemos recentemente um episódio aí que foi muito criticado, quando o presidente Bolsonaro interveio na Petrobras, e isso aí é previsto no liberalismo econômico, por mais que seja o liberalismo prevê também essas intervenções. Por quê? Porque o que é a Petrobras? A Petrobras é um monopólio e ela trabalha oligopolizadamente na economia, com as suas ramificações. Então, o intervencionismo, nesse caso, para favorecer a comunidade, é um princípio liberal. Não tem leis, o liberalismo não tem leis, ele tem princípios. E pelo princípio liberal, o presidente estava certo porque ele fez com que a Petrobras esperasse um pouco, talvez a forma, como é coisa do Bolsonaro, né? A forma como ele fez pudesse sofrer alguns reparos. Mas, sob o ponto de vista dos princípios liberais, ele está certo. Bom, a semana terminou aí com a ida do projeto da Previdência Social, da Comissão de Constituição e Justiça. Foi formada ontem uma comissão agora que vai analisar o mérito do projeto do governo, mas eu quero colocar aqui em debate porque, na verdade, eu vejo, e aí o Bolsonaro fala algumas coisas que a gente não consegue entender. Ele queria 1 trilhão, né, de economia, Gaia, em 10 anos, com a reforma da Previdência. Mas ele já chega dizendo que ele aceitaria 800, quer dizer, não dá para fazer uma negociação assim, ele não sabe nem negociar as coisas. Silvio, o que acontece aquilo lá, a nossa Câmara, infelizmente, é um ninho de cobra, né? O Congresso é. E o Bolsonaro, ele foi eleito com uma proposta, ele, naquele ímpeto de fazer a coisa o quanto mais rápido possível, ele não consegue se controlar quanto aos tempos que necessita o processo parlamentar, né? E aquilo ali é uma jogada que os mais experientes, ele por ser... por vir da própria casa, ele deveria saber que tem que respeitar os tempos, né? Porque os tempos são para quê? Para poder negociar o que cada um quer, emendas e botar aqui, atender o sindicato ali, atender a associação ali, né? A reivindicação daqui e dali, e cada um fazer o seu joguinho ali dentro.
Então, assim, ó, é o que eu digo desde a primeira semana do governo Bolsonaro. Ele tem que nomear interlocutores e ele não ser o para-choque da coisa. Não é ele que tem que bater de frente. Ele está muito na linha de frente, né? Está muito na linha de frente. Porque o que acontece quando tu assume a linha de frente, tu é o último recurso. No momento que tu te atrita com alguém, não tem mais ninguém para te botar panos quentes ou tentar contornar a situação, né? Então ele tem que deixar o Onyx trabalhar, dar autonomia para o Onyx, deixar o Paulo Guedes trabalhar. O Paulo Guedes também tem que preservar um pouco ele ali, mas deixar o interlocutor dele, o que faria toda a negociação com os deputados. E calar a boca dos filhos também, né? Esse é outro problema, né? E parar de censurar, né? Publicidade, essas coisas, né? Esse é o jogo mesmo. Sempre teve censura. Não, mas não pode ser do presidente, né? Mas o Lula fez muita censura à imprensa. Eu fui censurado. Tem vários jornalistas que foram censurados aqui e tiveram pedido de demissão das empresas. O governo do PT fez isso. Então o Bolsonaro está fazendo isso aí, do ponto de vista global. A briga dele é com a Globo, né? Então é uma briga de cachorro grande. Desculpe isso, mas às vezes uma palavra dele se torna um tsunami. Sim, claro. Não, eu acho que ele não tem habilidade para jogar, como tu disseste, nesse linho de cobras e escorpiões que é o Congresso Nacional, né? Esse é um grande problema, né? Mas eu acho que essa reforma vai sair, talvez não com a necessidade que o Brasil tenha nesse momento, né, Valdir? Eu acho que o que o país precisaria, neste momento, é uma coalizão em torno da sua recuperação enquanto país, pátria, enquanto economia, assim por diante. A gente está vendo que não está acontecendo isso. Houve uma renovação na Câmara Federal, mas essa renovação não foi nem de perto suficiente. Estamos percebendo que a lógica está mantida. Há uma preocupação em relação a partidos de oposição no que diz respeito a fazer uma reforma de previdência que seja muito eficiente do ponto de vista de resultado e, com isso, promover o atual governo e perder, quem sabe, né, nas próximas eleições municipais. Ou seja, o jogo político em Brasília continua exatamente... É o perigo do Brasil dar certo. Essa é a questão, né? O perigo do Brasil dar certo, essa é a questão. Exatamente. Aqui, ó, Kimura Karker, especialista em cuidados automotivos. Você vai ver aí uns espetáculos. Olha, Gaia, tu que é o colecionador de carro, né? Essa é uma carreira ou uma licenciosa, Gaia? Eu acho que é uma carreira. Então, Kimura, especialista em cuidados automotivos, você precisa levar o seu carro nesse estilo aí, mas seu próprio carro, leva lá e tal, e faz as adaptações, faz a transformação que você precisa, que a Kimura faz exatamente isso. O telefone é 996066565. Bom, são 20 horas e 4 minutos. A manchete que eu dei aqui para nós tratar é uma coisa que tem diretamente relação com o Brasil, né? Não só a dívida interna do Brasil chegou a 4 trilhões, mais de 4 trilhões, só para ter uma ideia, Gaia. 4 trilhões e 200 bilhões, se nós pegar 6% de juros que o Brasil paga por ano sobre essa dívida, dá 250 bilhões por ano só de juros. Não tem como dar certo um país desse, né? É o cliente que entrou no cheque especial, né? Exatamente, ele não tem como sair, né? Então essa é um grande problema. Ainda bem que, do ponto de vista da economia internacional, a China está se recuperando, vai ter um bom crescimento esse ano, e os Estados Unidos, a notícia de hoje, né? Cresceu 3,2%. 3,2%. Mas esse crescimento dos Estados Unidos tem dois lados para nós, né? Sim, tem dois lados. Aqui, o PIB americano, o PIB brasileiro é de 5,5 trilhões de reais. O PIB americano, 21 trilhões de dólares. É um PIB extraordinariamente grande, né? O estadual foi 1,5 ponto, né? O estadual foi 1,5 ponto. Agora, aqui no estado, realmente eu acho assim, até seria uma boa interesse, porque na verdade eu vejo assim, o governo do estado, nós temos 23 secretarias. É muita secretaria. Um governo de estado, o Bolsonaro pegou com 40 ou 39 ministérios e baixou para 22, 23. 39 para 22. E como o governo não tem como aumentar digamos assim, a receita aqui através de muitos impostos, a Assembleia não tem como fazer isso, tem que reduzir custos. Já fez, também, né? Desculpa, ela já fez, a Assembleia votou esse ano o aumento de impostos. Ela renovou ali que está elevado do ICMS, que para mim é um absurdo, tá? Porque isso foi feito lá atrás no governo Sartori justamente para resolver a questão, né? E entregar para o próximo governo, fosse ele o governador, né? Ou outro governador, como foi o caso, numa condição de equilíbrio, e o que a gente vê é que desequilibrou mais ainda a balança. Mas isso é meio esperado, né? Quando é que no Brasil a gente aumenta imposto e depois diminui?
A não ser em pontos específicos de setores que têm interesses específicos. Pega o IPVA, né? O IPVA ele nasceu como uma taxa, alguma coisa assim, que era para as estradas, né? E ele era temporário. Ele virou um imposto permanente. Taxa única. E hoje, se tu tirar o IPVA dos estados, aí vira um caos completo. Eu quero só colocar uma coisa aqui, Algair, antes de terminar o programa, só desculpa. Algo que me chocou demais, que foi a morte desse policial militar aí no interior do estado. Tá? Olha, isso é inaceitável sob todos os aspectos. E o mais importante é o seguinte, tá? Ele foi assassinado, por que ele acabou vindo a falecer? Porque ele seguiu o protocolo da Brigada Militar, tá? E o protocolo diz assim, primeiro, sei lá, pede pro criminoso, tá? Abaixar a arma, se render. O que o cara fez, o criminoso? Pegou e apertou o gatilho, tá? De fuzil, não foi de qualquer coisa, tá? Aí eu ouvi várias críticas em relação ao governador do Rio de Janeiro, quando ele foi eleito, Witzel, que ele disse assim, bandido que está com fuzil tem que atirar. Senão ele atira antes. Que foi o que aconteceu. Claro, então tem uma foto hoje que meu pai foi meu ídolo. Ele com o menininho dele, parece 4 anos, o policial e a esposa, tá? O menino vestido de policial militar. Olha, sobre todos os aspectos. Agora, só para finalizar, eu digo o seguinte, a quem interessa isso? Eu só posso acreditar que há interesses em manter essa situação do jeito que está. Há interesse em manter a situação dos presídios controlados pelas facções. E agravar ainda mais. E agravar. A quem interessa esse tipo de situação? A quem interessa que o policial militar não aperte o gatilho, não puxe o gatilho e seja alvejado por um criminoso desse? É verdade. Aproveitando a questão do IPVA, eu até tenho mandado sugestões para algumas pessoas aí, legisladores e tudo. É incrível o número de carros que circulam aqui com, por exemplo, locadoras todas, transportadoras. O ônibus do Grêmio do Inter tem placa de São Paulo. O de Minas Gerais, né? Minas Gerais, em Gramado, só tem carro de Minas Gerais, carro alugado. Não existe como fazer uma lei que possa incentivar a transferência desses carros para cá, porque eles não pagam IPVA aqui e usam nossas estradas, né? Mas aí é a questão da guerra fiscal entre os estados, né? Isso. Nós temos estados que dão uma alíquota menor de IPVA do que o Rio Grande do Sul, e isso que faz com que esses veículos sejam estaria na hora do Rio Grande do Sul ter Só que não tem, né? Só que não tem caixa para isso, né? Por exemplo, Santa Catarina, que é aqui do lado, tem uma condição melhor em relação ao emplacamento de automóveis. Mas isso acontece com o imposto sobre serviços também, né? Aqui em Porto Alegre cobra 5, 4%. Parece que agora já... Aqui do lado é 2, ali é 1 e tal. Mas vou te dar um outro dado. Pega os cartões de crédito, o pagamento vai para o interior de São Paulo, acho que é Alphaville, de todos. Então isso agora é uma demanda local para que isso venha. E ISS que é recolhido lá, né? Recolhido na origem, né? Onde é feito. Mas aí falta a criatividade do Estado aqui de ver uma maneira de trazer para cá isso aí, né? Isso é uma questão federativa, né? Isso é uma coisa que tem que ser resolvida. Antes tinha aquele CONFAS, da Conselho Fazendário. Existe, né? Existe ainda, mas eu acho que eu nunca mais ouvi falar nisso. Quer dizer, não, foi feito. Eles estão fazendo. Quem faz parte são os secretários, né? De Fazenda estaduais da Fazenda. Ele tem atuado, inclusive muitas coisas têm sido tratadas. Só que é o seguinte, quem está se beneficiando, né? Dificilmente quer abrir mão. É claro, esse é o problema. E o pacto exige isso, né? O pacto exige que você abra mão de alguma coisa para... Exige equilíbrio, justiça fiscal, né? Mas só para ter um dado aqui, nós falamos aqui na questão do Estado, né, na questão da insolvência do Estado, das prefeituras, enfim, do país. A folha de pagamento do Rio Grande do Sul, de cada R$100 da folha de pagamento, 59,7%, ou seja, 60%, são para pagamento de aposentadorias e pensões. Isso. E 40,3% para os ativos. Quer dizer, o problema é que essa folha de pagamento, não é uma questão aqui, não estamos falando mal dos funcionários públicos, são leis que foram feitas lá no seu devido tempo. Há um crescimento vegetativo que impede qualquer coisa. O governador não tem que fazer nada, E o que acontece? Mesmo não contratando e até demitindo, a folha sobe. Mas deixa eu dar um dado, desculpa, só que a gente estava falando de segurança pública. No caso da segurança, a situação é muito mais grave, é 70-30. 70% da folha da segurança pública vai para nativos e 30% vão para os policiais que estão lá tentando nos proteger. Esse é o grande problema. Quer dizer, e aí tem a questão das corporações, né? Quer dizer, que não abrem mão. E olha, vamos falar de corporações, os poderosos, né? O judiciário, por exemplo, né?
essas coisas, esse Ministério Público, Defensoria Pública, esses caras que ganham mais no Estado, eles não abrem mão absolutamente de nada. Quer dizer, como é que tu quer que só o Executivo, que os que ganham menos, tenham que fazer a sua cota de sacrifícios? É uma questão de justiça fiscal também, não é justiça, né, Gaia? Complicado. Tu que é empresário, sabe, se tu tens um crescimento vegetativo da tua folha e isso não corresponde a um aumento de receita, porque as coisas são cíclicas... Mas não dá para comparar... A iniciativa privada com o governo sabe, claro que não tem como comparar. Lá, se tu quer demitir, tu demite, o Estado tu não pode demitir. Tem muita coisa que... Essas leis penduricárias aí... Né? Deixa eu trazer uma... Não sei se você... Alguém aqui viu a entrevista do Lula hoje? Teve acesso à informação? Eu não perdi esse tempo. Só o resumo. Eu também peguei só o resumo, mas tem uma coisa que é impressionante. Ele diz que ele está na cadeia, que não se importa de ficar o resto da vida na cadeia, que parece que é o que vai acontecer. Ele sabe que vai sair em setembro agora. Não, mas é que aí tem os outros processos. Né? O de Atibaia já está sendo apressado agora. Se sair vai ser por uns dias, volta novo. Mas a questão maior foi o seguinte, que ele dorme tranquilo, com a consciência tranquila, e quem não deve estar dormindo é o Moro e o Dallagnol. Ele disse, esses aí seguramente não conseguem dormir. O cara é um cara de pau Tem que violento. deixar um abraço no ar aqui para o João Saboy, que está nos assistindo, que é um colaborador lá, ele tem uma empresa que comercializa o Fly. Então, deixar um abraço para ele, vai meu abraço no ar para ele que está nos assistindo nesse momento. Um abraço a todos aqueles João que são Saboy. fiéis nossos, fiéis nossos amigos aqui da bancada, fiéis telespectadores aqui da atividade. Walter, muito obrigado pela tua presença aqui, foi maravilhosa essa tua presença, acho que trouxe um conteúdo assim extraordinário, sobretudo na área de recursos humanos, que é uma coisa que afeta diretamente a gente, tá? Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Valdir, um abraço, bom fim de semana, meu mestre. Uma programação especial, né? Aí ou não? Alguma programação especial ou não? Programação assistir internacional, amanhã em Chapecó. Né? Lugar difícil para jogar, né, Gaia? Nunca ganhamos lá, né? Nunca ganhamos lá. Ele vai jogar contra o meu time, era o Chapecoense? Tá bom. Gaia, um grande abraço, bom fim de semana. Obrigado pelo convite. Poxa, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Um abraço no pai lá no Paulo Ponzi. Muito obrigado a você, telespectador, você que é sempre fiel aqui na nossa atividade. Uma boa sexta-feira, uma boa noite, bom final de semana. Segunda-feira, 19 horas aqui de novo no Atividade. Até lá.